jornalista José Peixoto. Eu ia pedir que todos tivessem um poder de síntese, porque nós estamos, o debate avançou em tempo muito. De qualquer das maneiras, o tema que seria para este momento tem a ver com o plano estratégico para a cidade 2030. É um plano que assenta em 4 vetores principais, prioritários, digamos assim: a coesão social, a vitalidade económica, a sustentabilidade ambiental e cooperação institucional, externa e digital. Em qualquer uma delas, por exemplo, a coesão social, inclui-se a saúde, a habitação, a inclusão, também a educação, cultura e desporto. Há coisas que já foram faladas durante este debate, por isso eu gostaria que não repetíssemos nestas questões. A vitalidade económica também tem a ver com as empresas, já se falou também aqui na necessidade de mais indústria, mais riqueza para o concelho. Quanto à sustentabilidade ambiental, também já falámos da mobilidade, a reabilitação urbana, eficiência energética, gestão integrada e inteligente, espaços verdes, meio ambiente e bem-estar animal, que podemos também falar um pouco disto. A cooperação institucional externa e digital, o mundo no Conselho, o Conselho no mundo, articulação com o poder central, digitalização. Eu perguntaria a Aires Pereira, candidato, naturalmente este é um projeto para 10 anos, mas já há aqui algumas questões que já estão ativas e aqui eu gostaria que fizesse com um poder de síntese aquilo que está já ativo e aquilo que foi pensado. Sei que este projeto levou também a parceria com outro partido, no caso o PS, um convite. O que é que está pensado para este projeto 2030, num resumo de maior síntese possível? Sim, é muito difícil fazer um resumo de um documento com esta extensão e com esta complexidade. De qualquer das formas, o documento é público. Quem esteve interessado em participar, participou. Houve um período de discussão pública. Ele assenta, como disse bem, em 4 objetivos estratégicos: a coesão social, a vitalidade económica, a sustentabilidade ambiental e a cooperação institucional. Tem um orçamento estimativa que ronda os 217 milhões de euros e aponta-nos um caminho, que é um caminho que tem a ver com o atual plano para o desenvolvimento e depois com os fundos comunitários. E, portanto, dentro daquilo que são as perspectivas e dentro daquilo que são as medidas que têm vindo a ser anunciadas, nós temos para cada uma dessas áreas uma proposta, temos para cada uma dessas áreas um conjunto de desenvolvimentos que têm um objetivo, que é o objetivo de atingirmos, digamos, os níveis de desenvolvimento e os níveis de modernidade e de criação de emprego e de sustentabilidade que o próprio plano estratégico desenvolve. E, portanto, é um plano, como se diz, estratégico, mas sujeito àquilo que possam ser depois, ainda não sabemos o desenho do próximo quadro comunitário de apoio. Haverá naturalmente aqui questões que são importantes, mas eu, no capítulo, nomeadamente, da vitalidade económica e daquilo que tem a ver com o desenvolvimento desta área estratégica, muito ligada às nossas áreas industriais, àquilo que possa ser o trazer know-how para a criação de emprego, digamos, emprego qualificado. Nós estamos a ser, nesta altura, muito procurados por um conjunto de empresas importantes nestas áreas e que hoje já constituem ofertas de emprego muito qualificado, situadas algumas na zona industrial de Loundos. É também um eixo prioritário nisto aquilo que será o grande centro de desenvolvimento na área da economia circular, que é um projeto que a Lipor tem para os antigos terrenos onde estava prevista a construção de um aterro sanitário de retaguarda. E, portanto, digamos que eu destacaria dentro deste plano estratégico esta aposta. Penso que foi o Jorge Machado que há bocado falou muito daquilo que é a nossa localização geoestratégica e aquilo que tem a ver com as ligações
à Galiza, com as ligações a Leixões, ao aeroporto, ao interior, ou seja, a Póvoa tem aqui, efetivamente, essa questão. Estamos a concluir já, e no âmbito deste projeto, os projetos de execução do desenvolvimento da segunda fase do Parque Industrial. Temos também um projeto de ampliação da zona de Amorim e este projeto que ocupa mais de 60 hectares, que é um projeto bastante pesado e que irá trazer, digamos que, muitas oportunidades para emprego, fundamentalmente emprego qualificado. Dizer também que às vezes as pessoas, já que andam na rua e se falarem com os empresários e com os comerciantes, toda a gente se queixa da falta de mão de obra. Há aqui algo que não se percebe. Dizemos que não há emprego, mas ao mesmo tempo as empresas queixam-se da falta de mão de obra. E eu acho que tem que haver aqui uma resposta mais integrada entre aquilo que são os centros de formação, nomeadamente o Centro de Emprego, para que as formações sejam mais dirigidas às necessidades de emprego que as empresas manifestam. E esta é algo que repetidamente nos é colocado para desafiarmos o Centro de Emprego a ter ações dirigidas de formação, muitas delas até dentro das próprias empresas, para se poder resolver esta questão. Emprego qualificado, sim, mas ao nível do emprego, digamos, indiferenciado, começa a haver muita dificuldade de termos mão de obra para satisfazer aquilo que é a procura nesta altura. Uma só questão. Este plano estratégico, todas as cidades vizinhas, e não só, ao nível do país, foram apresentando os seus planos. Há aqui uma coordenação, sabendo que, por exemplo, a saúde, o centro hospitalar, a Póvoa Vila do Conde, quando estamos a falar de vias de comunicação, elas atravessam municípios. Há aqui várias questões que envolvem mais do que um município. Há aqui uma coordenação entre os municípios para que estes planos estratégicos encaixem uns nos outros? Não, no que diz respeito, nós fomos desenvolvemos isto já há algum tempo. Eu tive conhecimento que ultimamente o nosso município vizinho, fundamentalmente Vila do Conde, também tinha desenvolvido uma proposta. Não houve aqui, digamos que nenhuma interação e sinalizaria também, dentro daquilo que é o plano estratégico e daquilo que é o PPR, a questão da estratégia local de habitação. A estratégia local de habitação, que é algo que todos, naturalmente, temos preocupações nessa matéria. A Câmara já tem, inclusive, aprovado e contrato firmado para avançar com esse processo. Estamos a avançar com o processo em várias frentes, desde logo com a aquisição de terrenos para fazer novas habitações. O plano prevê chegar a praticamente 1.500 pessoas, 250 agregados familiares, quer seja no modelo de reabilitação ao abrigo do primeiro direito, no sentido de dotar as habitações existentes de condições para que as pessoas possam habitar nelas. E depois há um novo desafio, a lei saiu entretanto, e que tem a ver com a Câmara poder intervir, nomeadamente nos centros da cidade, em muitos edifícios abandonados que existem. Enfim, esse instrumento está agora ao dispor dos municípios para que possamos intervir, e acho que era muito importante que conseguíssemos intervir a esse nível, porque era a habitação no centro da cidade, que naturalmente será para rendas acessíveis e, portanto, tem aí um controlo daquilo que será disponibilizado no mercado, e resolve dois problemas, no sentido de termos mais oferta de habitação nos centros urbanos e ao mesmo tempo, requalificar a própria cidade. Há muitos edifícios que resultam de problemas de partilhas e as pessoas não se entendem, e os edifícios estão muito degradados, alguns deles já ameaçam ruína, e, portanto, a Câmara vai ter também aqui que ter uma palavra e intervir de acordo com aquilo que são os instrumentos que foram colocados agora ao serviço dos municípios para podermos fazer algo nessa matéria. Passaria para a Sónia, do Chega. Já teve conhecimento deste plano 2030? Quais são as perspectivas que o Chega tem, que ideias tem para acrescentar a este plano? E se há aqui alguma coisa que estará fora do ambiente do Chega? Ora bem, eu já ouvi aqui algumas coisas e já até
como não concordo com, já vindo de trás até, e pegando um bocadinho aqui nisto tudo, acho que deveria aqui salientar uma coisa, ou seja, a Póvoa foi outrora a capital da Costa Verde, teve a mais famosa praia balnear do Norte e foi também a capital nortenha dali da Cavalo. E queremos reestruturar uma Póvoa com mais pessoas, chamar mais pessoas para a Póvoa, sem dúvida que deveremos apostar mais também na vinda de empresas qualificadas, só aí é que poderemos ter trabalho qualificado, isso quer dizer melhores ordenados, obviamente implica poderem pagar as habitações nos centros das cidades, não sou nada a favor, sou completamente a favor, digamos, que se reestruture tudo o que está degradado, mas sou completamente contra que a Câmara faça esse tipo de coisas, porque acho que isso deve ser de iniciativa particular, não da iniciativa de uma Câmara, e também porque também entendo que nos centros das cidades, como em todos os centros de todas as cidades do mundo, obviamente que os centros das cidades são sempre mais caros. Quem não tem dinheiro, digamos, não pode morar nos centros das cidades. Isso é uma coisa óbvia que nós temos que nos conformar que existem, digamos, padrões. Eu também adoraria morar nos Campos Elíseos em Paris, mas quer dizer, não é para todos, vá. Segundo, que eu também queria dizer, acho que a Câmara aí sim deveria apostar mais nas empresas que são locais ou das freguesias, porque se queremos ajudar, então deveríamos ajudar mais os que são daqui. Em relação à cidade, não ter carros, o centro, ou seja, isso estaremos a matar por completo, ou seja, então aniquilamos definitivamente o comércio, porque ninguém vem para a cidade se não puderem se transportar. As grandes cidades, fala-se em que vai tudo de bicicleta, quer dizer, não é todas, e sabemos bem que não é, e as cidades mais cosmopolitas não é assim que funcionam. E esta não está preparada. A todo o tempo, provavelmente, daqui a 20 anos, talvez, não sei. Eu acho que devíamos falar para um futuro próximo, não vale a pena vivermos num conto de fadas ou falarmos aqui de filmes da Disney, jardinzinhos e animaizinhos. Mas não acha que... É por aí. Agora, o que é que eu acho é que devíamos falar exatamente naquilo que é sustentável para a cidade. E a cidade é comércio, é turista, é assim que ela foi, e é isto que nós vemos muitas vezes. Temos coisas muito bonitas, falamos de fazermos obras, está tudo muito bonito, mas não temos pessoas na realidade. Nós não temos turistas a virem para aqui, temos turistas a preferirem outros sítios, não temos pessoas a virem ao nosso comércio comprar, que saem daqui, se toda a gente for comerciante, eu também sou, e sabe-se isso, as pessoas não vêm, se é mais fácil, eu não vou, imagina, eu venho com uma pessoa idosa, já pensaram nos idosos, quer dizer, os idosos agora vêm de trotinete, ou vêm de bicicleta, opa, não funciona, isto é pensarmos que somos todos jovens, que vamos andar todos de trotinete. Olha, a minha mãe tem 89 anos, não andaria de trotinetes, e gosta de comprar, como ela muita gente... Sónia Vieira, eu gostaria que me resumisse uma questão. Este é um plano estratégico 2030, o Chega tem propostas para acrescentar a este programa, até porque há aqui uma década que se quer uma mudança na cidade. Naturalmente, estamos a falar de futuro. Exatamente. A mudança na cidade também é assim, já que nós precisamos, ainda agora aqui o candidato Edson Pereira frisou e muito bem, cada vez mais também notamos que as empresas realmente não têm mão de obra, não há pessoas para trabalhar. Fala-se em muito desemprego, não há pessoas efetivamente para trabalhar, não esqueçam isso, desemprego, que ele não existe. Existe realmente um centro de emprego que tem muitos funcionários, digo eu, entre aspas, estão inscritos no centro de emprego, porque desemprego não existe em Portugal, enquanto houverem empresas a pedir, e eu falo por mim, sei, existem 7.000 inscritos na zona de Barcelos no centro de emprego, eu meti como muitas pessoas a pedir funcionários, 3, e vou-lhe dizer que nem sequer são qualificados, bastaria até para empregados de limpeza, e não existem. E estes são os dados. Já percebemos então. Agora, deixe-me só terminar aqui uma coisa. Que é assim, na realidade eu acho que a Póvoa precisa de se focar no turismo, dar
a oportunidade que as pessoas venham e queiram vir para a Póvoa. As pessoas têm que vir para a Póvoa. As pessoas não podem não podem não querer vir para a Póvoa porque não conseguem chegar aqui. Outra coisa, só para terminar, em relação também às sinergias que a Póvoa e todos os outros concelhos e todo o Portugal, até posso dizer que é assim, se nós temos num concelho, casas habitacionais que são para pessoas que são carenciadas, que não têm, muitas delas não podem trabalhar, efetivamente são doentes, são pessoas idosas, obviamente. Agora, há muita gente que estão nestas situações que não têm emprego. E provavelmente, eu digo, se não têm emprego, estariam desejosas de o ter. Se há pessoas a recrutar pessoas para ter emprego e essas pessoas que estão nas casas habitacionais não vêm, e porquê? Se a Câmara, se o Centro de Emprego tem esse relatório das pessoas que estão nessas casas, que deviam ser transitórias, uma casa social para mim devia ser algo transitório, enquanto eu não tenho emprego, enquanto eu não. Então, devia-se juntar sinergias e fazer essa ligação. Já percebemos que a aposta do Chega, neste caso, seria o turismo e também a indústria mais forte na Póvoa. Eu passaria para o Jorge Machado, quais as propostas que a CDU teria para este uma breve referência a este plano estratégico elaborado, salvo erro, pelos vereadores do PS em colaboração com a Câmara Municipal. É um plano estratégico que, salvo erro, tem 10 ou 12 páginas, parece-me parco naquilo que é na concretização. Naturalmente que nós temos que olhar para o tecido económico e temos a necessidade imperiosa, deixa-me concluir, eu não interrompi. Eu posso dar, se quiser, participo nisso. Nós temos, mas se ouvir, recolha os apontamentos e tenha o nosso contributo. Nós consideramos que é fundamental que a Póvoa tenha, efetivamente, uma visão estratégica do desenvolvimento. Como eu referi atrás, a Póvoa tem uma localização geoestratégica importantíssima e muito valiosa. Temos capacidade de atrair emprego, temos a necessidade de criar emprego e emprego com direitos. Não é só emprego qualificado. É a questão do emprego com direitos. E essa é uma questão que para a CDU é verdadeiramente fundamental. Infelizmente, nós temos no nosso concelho, em março deste ano, tínhamos 2.814 desempregados inscritos. São pessoas que estão efetivamente desempregadas e nós precisamos de encontrar soluções. E bem, precisamos também de valorizar o trabalho. E nós aí, permita-me que o candidato Aires Pereira não tem tido, enquanto Presidente da Câmara, qualquer preocupação quanto ao emprego com direitos. Nós tivemos um despedimento coletivo selvagem, declarado ilegal, passado 7 anos no casino. O Presidente da Câmara não disse uma palavra. Antes, pelo contrário, prestou homenagem pública a um dos administradores que promoveu esse despedimento coletivo. Temos problemas, por exemplo, na Santa Casa da Misericórdia da Póvoa. Problemas laborais sérios. Temos problemas laborais muito sérios de precariedade na Polveira. A Câmara Municipal não intervém. A CDU acha que, naturalmente, que não cabe à Câmara Municipal resolver estes problemas, mas pode ter uma outra atitude relativamente ao emprego com direitos no nosso concelho. Para quê? Para fixar os jovens. E isso é fundamental como uma estratégia de desenvolvimento. Um outro aspecto que eu queria falar tem a ver com a estratégia local de habitação. A CDU votou a favor, mas sinalizou que há aspectos, 2 ou 3 aspectos que são fundamentais termos em conta, que é a sua insuficiência. A Câmara Municipal, depois de décadas sem construir uma única habitação social, apresenta-nos um plano estratégico, uma estratégia local de habitação que, grosso modo, ronda um investimento de 25 milhões de euros. A Câmara Municipal propõe-se construir 100 fogos de habitação social, a requalificação de 72 fogos de habitação social, portanto, construção de 100, requalificação de 72. 150. Construção de 150 fogos a custo controlados, coisas completamente diferentes, e nós temos que reforçar esta componente da construção a custo controlado para permitir que os jovens possam emancipar-se no nosso concelho e adquirir uma habitação a custo controlado. Contudo, é a própria Câmara Municipal que, dados de 2019 de forma pública, disse que existiram 200 pedidos de habitação social e em 232 situações de habitação indigna. Ora, a Câmara Municipal, face a este volume, responde num nível que não é, na nossa opinião, adequado. E lá está, é uma questão de prioridades. E aqui, nossa opinião é que devíamos reforçar aquilo que é o investimento. E só para concluir, para dar mais rapidamente esse raciocínio, temos que avançar porque estamos. Não, deixa-me só concluir com um dado que eu acho que é sintomático da forma como a CDU está noutros concelhos. Se olharmos para a Câmara Municipal de Louros, a autarquia CDU tem 200 mil habitantes, é verdade.
mas tem um investimento de 300 milhões. Candidato a Jamaica. 300 milhões. Se formos olhar para Setúbal, que é uma autarquia também da CDU, temos um investimento de 400 milhões de euros para 120 mil habitantes. A Câmara Municipal tem 64 mil habitantes. O nosso município tem 64 mil habitantes. Em proporção, a Câmara gasta 25 mil. Setúbal gasta 300 milhões para o dobro da população. É um investimento que ficou muito aquém. E lá está, aqui a CDU diverge completamente. A Câmara Municipal devia apostar e reforçar muito o investimento. Ainda por cima, com esta situação completamente absurda, quando os serviços sociais identificam 200 pedidos de habitação social, 232 situações de habitação indigna, e a Câmara Municipal não responde porque prefere gastar dinheiro, olha, por exemplo, na Arena, que para nós não seria prioritário. O que é que o PS tem como, já que também colaborou neste projeto, neste plano estratégico? O que é que avançaria? Bem, a minha opinião começa logo com o seguinte: estamos a pensar nos próximos 10 anos, 12 anos, 20 anos, se calhar 10 anos. Nós vivemos uma crise climática. Há quem lhe chama até uma emergência climática, tal a necessidade que nós temos de mudar as nossas vidas e de ter políticas que façam face a esta situação. Há quem lhe chama emergência porque é preciso atuar já. E quando olhamos a 10 anos, temos que ter um plano estratégico que, de facto, dê resposta a isto. E não temos. Portanto, devemos pensar global, mas devemos agir localmente. Se todos os municípios tiverem planos que permitam, que os conduzam à neutralidade carbónica, ou seja, reduzirmos o número de emissões e compensarmos com a captura de carbono, nós com certeza que damos o exemplo e não precisamos estar à espera que o Presidente dos Estados Unidos se entenda com o Presidente chinês sobre as cotas de emissões de carbono. O que me está a dizer é que reforçaria, digamos assim, a sustentabilidade ambiental em que se fala da mobilidade. Não, estou a falar com um compromisso urbana, muito claro com a sustentabilidade carbónica, com a neutralidade carbónica. Ou seja, fazemos uma avaliação ambiental do município sobre o cálculo e definirmos em função do que é preciso fazer e daquilo que é calculado, definir uma meta muito clara que possa ser controlada para que o município, todo o concelho, seja neutro em carbono. E para isso nós temos, é preciso ter atenção a uma série de medidas. Nós já aqui falamos na mobilidade sustentável, que é importantíssima para a redução das emissões de carbono, mas nós defendemos também a criação de uma agência municipal de energia que possa alavancar todos os projetos que tenham a ver com reabilitação urbana e o uso de formas mais eficientes de construção e sobretudo, a geração de energia a partir de fontes renováveis. Quando eu digo alavancar, significa trazer para mais cedo, ou seja, investir nesses projetos para que eles aconteçam mais cedo, porque nós vivemos uma situação em que, quando pensamos a 10 anos, a primeira coisa que temos que pensar é precisamente resolver este problema, porque isto é uma crise. E a terceira medida é proteger os nossos sumidouros de carbono, ou seja, as nossas árvores, as nossas florestas que temos no concelho. Há todo um plano para fazer de proteção da floresta do concelho, desde abrir caminhos, organizar, ter meios de vigia, proteger dos incêndios, tudo isso. E já que falo nas árvores, portanto, na floresta, como elementos sumidouros de carbono, é preciso também clarificar que, em termos ambientais, a nossa prioridade é substituir o paradigma que estamos habituados e substituí-lo por um paradigma de árvores no centro da cidade. Ou seja, reverter um pouco aquela que tem sido a política. Já nem falo da requalificação da Avenida Mousinho, que tirou de lá as árvores do centro da cidade, mas, por exemplo, neste último mandato, no Largo da Senhora das Dores, os plátanos foram todos à vida. E nós temos que realmente... Não, tinha plátanos também, que eu li o estudo e vocês disseram que estavam podres, mas não, senhor. Não, senhor, havia 4 ou 5 que eram recuperáveis e dois ou três que estavam... Isso foi publicado. Houve 13 estudos feitos que vocês publicaram na Câmara e depois tiveram a desfaçatez de dizer o contrário que os estudos diziam. Já percebemos não vá por aí porque eu estudei isso, não vá por aí. Não vale a pena e quando eu falo em trazer as árvores para o centro da cidade, e eu tenho uma proposta emblemática que eu acho que aqui eu lanço pela primeira vez, que é devolver o jardim ao Largo do Passeio Alegre. Fazer uma requalificação daquele largo e colocar novamente o verde no Largo do Passeio Alegre. Mas, avançando da parte ambiental, para entrar na discussão que aqui foi
feita, quer em termos de desenvolvimento económico, quer em termos de habitação. Aqui a grande questão, e o candidato Aires Pereira atrapalhou-se um pouco porque disse que não havia, ao falar do desemprego, disse que não havia desemprego. Eu não disse e depois disse que não havia desemprego, que disse que havia falta de emprego, que havia falta de mão de obra, e depois atrapalhou-se e disse indiferenciado. Deixa-me só interromper este bocadinho. O qualificado... João, deixa-me só interromper este bocadinho, posso ter sido mal interpretado. O que eu disse é que naquilo que são os nossos contactos junto dos empresários, queixam-se de falta de mão de obra. Foi isso que eu disse. Eu não disse que havia desemprego, não disse que havia nada disso. Eu disse que eles se queixam de falta de mão de obra não qualificada. E depois completou quando disse que indiferenciado que era, tinha esse problema, mas que o qualificado não tinha esse problema. Agora vale a pena pôr na minha boca palavras que eu disse. Aquilo que nós constatamos e que está à vista de toda a gente é que na Póvoa não há emprego seguro, como aqui referiu o Jorge Machado, e que o rendimento é muito baixo. Isso resulta do nosso perfil de especialização, do valor acrescentado da nossa economia e do nível de qualificação dos nossos conselhos trabalhos. No país que aumentou a população. É tão mau isto, mas o que acontece, que as pessoas tomaram como opção vir para cá morar. E o que acontece, não é verdade isso. Não é verdade isso. Não é verdade isso. E o que acontece é que não, desculpe, ainda há pouco falamos das freguesias. Ainda há pouco falamos das freguesias e a verdade é que temos um concelho de duas velocidades porque realmente em mais de metade das freguesias a população diminuiu e não foi pouco. Foi entre os 10% e os 20%. Não é verdade isso. Mas aqui o problema, como eu dizia, é um problema de qualificação e um problema de valor acrescentado do nosso trabalho. E o que acontece é que nós somos, se analisarmos o rendimento médio mensal, e esses dados são da Pordata, nós somos o concelho que é o sexto, onde o rendimento médio mensal é o sexto mais baixo da área metropolitana. Ou seja, o 12º mais alto. Isto para porem a Póvoa dentro da escala. E em 1985, ou seja, 4 anos antes do candidato Aires Pereira começar a exercer as suas funções públicas no Executivo, éramos o 10º, ou seja, pioramos 2 lugares. Portanto, imaginem que todos os concelhos que vocês estão a imaginar da área metropolitana, quase todos, têm rendimentos médios mensais da Póvoa. Isto é um problema. E não é só um problema, porque não dá oportunidades aos jovens, que não tendo oportunidades, e olha, como é o meu caso, tenho que ir trabalhar para outros concelhos, para realmente corresponder às minhas qualificações, às minhas ambições e àquilo que os jovens têm direito. Na minha opinião, têm direito. A sede da empresa era na Póvoa, depois é que foi para a Vila do Conde. A empresa onde trabalhas. Não vamos falar sobre isso, que eu trabalho lá há 15 anos, não vai saber mais sobre a empresa onde eu trabalho. Já percebemos que ela era cá na Póvoa e depois já não é só este problema, é que depois o problema é que como o rendimento é baixo, temos um problema do acesso das classes médias à habitação. Portanto, já aqui foi discutido a questão da habitação social e de dar resposta a problemas de habitação e de insalubridade da habitação e de problemas sociais que estão relacionados, mas hoje em dia estamos a falar de novas políticas que visam dar resposta à habitação para as classes médias. Porque o que acontece, e aquilo que as pessoas me dizem, e toda a gente teve essa experiência, porque toda a gente ou procurou casa, ou pelo menos todos nós sabemos quanto é que pagamos pela nossa casa, seja arrendada ou seja comprada, a experiência que temos e aquilo que nós sabemos é que não existe mercado de arrendamento na Póvoa. E quando encontramos uma casa de acordo com as nossas expectativas, ela custa um balúrdio de renda. E, portanto, a nossa prioridade e as nossas propostas para fazer face a esta situação, que são, como foi explicado, são estratégias locais de habitação, que são novas políticas, digamos, que visam dar resposta não à habitação social, a esse paradigma de acabar com as barracas e tudo isso, mas às classes médias. As nossas propostas vêm de encontro a suprir essas necessidades. E já agora deixe-me dizer pelo menos duas, que é fazer um investimento na constituição de um parque público que deve, obviamente, começar pela reabilitação e pela aquisição de fogos devolutos, ou seja, casas desocupadas ou edifícios que podem ser reconvertidos em apartamentos e que podem ser colocados no mercado de arrendamento. Não é para vender, é para a Câmara fazer a gestão desse sistema de arrendamento para que as pessoas possam ter o que encontrar no mercado, porque não basta intervir do ponto de vista de uma vez construir e despachar essas casas, isso não resolve o problema. E, em segundo lugar, um programa de apoio à renda acessível, que é, no fundo, bonificar as famílias que necessitam de habitação, concedendo-lhes comparticipando o pagamento dessas rendas para que possam finalmente ter a habitação a que merecem. Penso que já entendemos a posição do PS. Eu agora passaria para Artur Castelo Branco. O que é que o CDS tem a dizer sobre este plano estratégico de 2020-2030? Engraçadíssimo. O PSD e o PS
estudarem e estabelecerem metas relativamente a esse plano, pelo que temos visto aqui, ou seja, eles escrevem juntos, mas discordam completamente oralmente. Deve ter sido engraçado aquelas reuniões, mas... Eu não participei nessas reuniões. Pois, o problema é esse, mas foi dito que foi PSD e PS. O que é que o CDS apresenta para este plano? O CDS não foi tido nem chamado, porque o problema é esse, é que quem foi convidado foi, não 2 vereadores, mas 2 membros da Assembleia Municipal do PS. Em que... E o PS tem 6. Sim, e o CDS também tem lá alguns, e tinha outros partidos, portanto, o interesse da visão do futuro da Póvoa desculpe, a expressão não é ofensiva, é bipolar. Portanto, é do PSD e do PS, os outros partidos não são tidos nem chamados. E, aliás, nota-se que a questão aqui é que a realidade é completamente diferente do que vem escrito e das boas intenções. Este plano estratégico foi elaborado com um princípio que esta Câmara tem feito já há vários anos, que é, efetivamente, os grandes projetos para a Póvoa de Varzim são financiados por fundos comunitários. Ou seja, a Câmara da Póvoa de Varzim, o seu orçamento anual tem vindo a definhar ano a ano. Se não fosse camuflado por estes valores que vêm da Comunidade Europeia, portanto, dos fundos europeus, e até, e agora... São países. Está bem, mas a verdade é que o orçamento real da Câmara tem vindo a diminuir e a culpa é do senhor. Nesse sentido, não há investimento reprodutivo na Póvoa de Varzim há muitos anos e este investimento não é reprodutivo. Portanto, não sendo reprodutivo, é, no fundo, um balão de oxigênio que vai aguentar nos próximos anos. É lógico que o Sr. Engenheiro Aires Pereira diz o próximo que vier que fecha a porta e ele neste momento tem... O que é que acharia fundamental para acrescentar a este plano? Não, há muitas ideias que nós temos que ter e não é só apoiar-nos o dinheiro, ou seja, a ideia no fundo que aqui temos é assim, olha, este projeto da Comunidade Europeia vai dar dinheiro, vamos lá. Ou seja, no fundo a Câmara o que faz é andar, portanto, atrás dos fundos e com eles, e sempre que há fundos, utilizas e faz qualquer coisa após utilizar para dizer que faz obra. Ou seja, e muita dessa obra, como sabemos, é não. Sim, já percebemos então. Há aqui uma questão, por exemplo, vou dar vários exemplos. A Póvoa fala-se que vai ser, portanto, a novas tecnologias e tudo. Porquê é que a Póvoa nunca entrou num projeto de 5G? Por exemplo, há outras cidades que o fazem. Que se a Póvoa quer ser uma cidade de futuro, portanto, quiser, é fazer banquinhos com eletricidade, com energia elétrica para carregar os telemóveis. Isso é que é o futuro da Póvoa, a tecnologia. As novas é o que temos. É a Câmara que temos. Pensa pequenino, nunca pensa no grande. Ou seja, aqui, como eu digo, neste momento, neste caso, relativamente à cultura, o que é que temos? Cultura não temos nada. Esta Câmara prefere dedicar-se a fazer ciclovias do que aplicar a cultura. Por exemplo, esta Câmara tem uma aversão aos carros, claro, já foi dito aqui. Muita gente concorda com isso. É lógico que as coisas têm que ser feitas gradualmente. Quer dizer, não se pode. Porquê é que só se fecha, por exemplo, a marginal? Se não se gosta dos carros, porquê é que só se fecha a marginal aos fins de semana? Agora, por causa da pandemia. Aliás, agora se falamos em pandemia, ninguém falou aqui. Esta Câmara teve uma atuação inicial relativamente à pandemia muito complicada. Todos sabemos que das primeiras cidades, infelizmente, a ser noticiadas a nível nacional foi a Póvoa de Varzim. Não houve uma ação ou uma reação. Passado poucos tempos, aconteceu exatamente igual. Depois, a Câmara, neste momento, está a puxar grandes louros relativamente ao trabalho, relativamente à pandemia. Faz o que qualquer Câmara fez, tendo uma rede minimamente, operacional, de ajuda às famílias necessitadas. E é normal que qualquer Câmara faça isso, qualquer freguesia faça isso. Já percebemos, Artur Castelo, já percebemos que... Portanto, e relativamente às pescas, relativamente a trazer cá uma universidade que deixámos fugir para a Vila de Conde, o que é que fazemos sobre isso? Isso é que é uma visão estratégica para a Póvoa. Neste momento não temos vida noturna, como disse muito bem ali. Não temos jovens
Antigamente a Póvoa era uma cidade turística, era uma cidade animada à noite. Hoje em dia está tudo em Vila de Conde. Porquê? Porque deixámos fugir, e de quem é que foi a culpa? Pergunta, acho que muita gente sabe. Deixámos passar a universidade para Vila de Conde. E porquê é que não trazemos a Amaral para aqui? Nós aqui na Póvoa estamos com o mar. Porquê é que não temos um instituto ligado ao mar e às ciências do mar? O mar, a energia do mar vai ser a energia do futuro, mas ninguém pensa nisso. Não, é melhor fazer ciclovias ou outras coisas do género. Isso é que é reprodutivo, isso é que vai trazer para a cidade novos jovens, isso é que vai trazer qualificações e isso é que vai dar nome à Póvoa do Barzinho. Correto. Coisas que não há visão estratégica. Agora vamos onde então, é que há dinheiro para ir buscar, é isso. Temos que avançar então. Obrigado, Artur Castelo Branco, pela opinião. Avançamos então para Diana Vianejo, que tem a dizer sobre, fundamentalmente, aqui, eu acrescentaria aqui, na última questão, que é o bem-estar animal, o ambiente, os espaços verdes. Isto tem muito a ver com o PAN. Sim, nós temos muito mais que isso. O PAN já é conhecido por esses temas, portanto podemos alargar um bocadinho o leque. Espero ter o mesmo tempo de antena que o João Trocado teve. Em primeiro lugar, antes de começar este tema, eu só queria sossegar a candidata do Chega, que a sua avó vai continuar a poder ir de carro para o centro da cidade. Pronto, a sua mãe. Nós não queremos, nós não estamos a dizer que não vão haver carros. Eu estou-lhe a responder. Isto é um debate, não é uma entrevista coletiva. Pronto, não, mas disse que a sua avó não ia poder andar pela cidade. A sua avó vai continuar a usar, a sua mãe vai continuar a usar o carro como usa, ou quem a leva de carro, ok? Não vamos tirar os carros totalmente da cidade, tá? E andar de bicicleta não é um conto de fadas. Vai ter que sair mais do país e andar mais, mesmo dentro do país, andar mais para outras cidades, ok? Pronto, espero que já esteja mais sossegada com essa questão da senhora de 80 anos, está bem? Que eu não quero que fique preocupada. Respondesse à pergunta. Pronto. Sim, mas não, é que depois as pessoas ficam com a ideia de que, querem tirar os carros da cidade. Não é nada disso. Em relação à pergunta, o plano estratégico do PSD, primeiro quero dizer que realmente nós não podemos participar, mas isso já está inerente no governo PSD local, que faz mesmo das assembleias municipais momentos pro forma. Peço desculpa, mas é isto. Até Noutras assembleias municipais é desmotivante, porque de 3 em 3 meses estar a levar com temas todos ao mesmo tempo é desmotivante. Noutras assembleias municipais há assembleias muito mais recorrentes, aqui só fazemos o mínimo legal, há assembleias recorrentes, e há também as reuniões prévias de líderes que eu propus para a alteração do regimento na altura em que houve esse período, e nada disso foi aceito. Mas pronto, não Já participamos. Viu a trabalheira que tinha, Diana? De qualquer... não percebi. Já viu a trabalheira que tinha? Se calhar conseguiria estar mais dentro dos assuntos. Porque eu não sei se as pessoas têm noção em casa. É com boa intenção. Tive muita dificuldade em encontrar as suas intervenções na Assembleia Municipal ao longo dos últimos 4 anos. Muito bem. Não foi Eu gostaria de concluir isso. O trabalho também não foi só na Assembleia Municipal. Enviamos ofícios, ouvimos a população. Mas olha que foi difícil. Ouvimos a população. A Assembleia Municipal é um lugar... a nossa Assembleia é um circo, é um pró-forma. Eu poderia apresentar muito mais. Eu já sei que o PSD chega lá e faz aquilo que bem entende. Por isso é que eu estou sempre a apelar que tirem a maioria absoluta do PSD, porque ninguém vai beneficiar disto. É como um monopólio de uma empresa. Quando nós temos uma única empresa a ter um serviço, temos péssima qualidade e temos preços mais altos. Neste caso, é a mesma coisa. Tem um monopólio, o PSD tem um monopólio, faz aquilo que bem entende. Agora, estarmos aí para lá fazer teatrinho no púlpito, a dizer que temos isto e aquilo, e depois sermos gozados e vítimas de sarcasmo, Diana Vinas, eu gostaria que em relação ao plano estratégico, proposta do PAN em relação ao plano estratégico, para este plano estratégico. E relativamente à sustentabilidade ambiental, que também faz parte e que muita gente fala, referem-se sempre aos transportes. Eu quero só relembrar que os transportes são uma das 2 causas principais para o agravamento das alterações climáticas. A outra é a agropecuária intensiva. Portanto, não temos só que reduzir os transportes a combustíveis fósseis, mas temos que mudar também os nossos consumos alimentares. Isto é mais do que factual, já não são teorias dos malucos dos veganos.
Em relação também ao plano estratégico, nós gostaríamos que ele tivesse mais incluído objetivos de desenvolvimento sustentável que a ONU pensou já em 2015, quando promoveu, quando fez a Agenda 2030, que foi assinada por mais de 190 países, e nesses pontos que são pontos de referência, nesses pontos de referência há várias orientações, por exemplo, relativamente a manter democracias sólidas, a melhoria de condições de vida, a reduzir as desigualdades. Portanto, em relação a isso, nós temos propostas, eu não vou falar já de animaizinhos e de tudo mais que vocês já estão à espera, mas temos propostas, por exemplo, em relação a mantermos uma democracia sólida, e até há um partido aqui que gosta muito de falar de corrupção, mas depois não vejo medidas anticorrupção. Nós temos uma medida anticorrupção que seria um gabinete da transparência municipal. Podemos concluir. Não, porque o João Trocado teve muito mais tempo do que eu, peço desculpa. Um gabinete de transparência de combate à corrupção seria necessário para percebermos quais são os registros, para registarmos o conflito de interesses de todos os políticos na Câmara Municipal, seja Executivo, seja Assembleia, para sabermos quais os apoios municipais que são dados a associações e a empresas, incluindo benefícios fiscais, registro do lobby municipal e pegada legislativa. E quero só dizer que há uma organização, um Observatório da Transparência, que é o DINTRA, que refere que a Câmara Municipal da Póvoa tem apenas 33% de índice de transparência. Está nos piores lugares do Distrito do Porto. De 139 indicadores que eles analisam, por exemplo, se os cidadãos conseguem consultar despesas com as ajudas de custo e viagens, se os cidadãos podem ter acesso à transmissão dos plenários na internet, etc. De todos os 139 indicadores, a Póvoa apenas cumpre 47. Eu gostaria que concluísse porque está a ficar um bocado fora do tema. E outros que eu considero, eu já nem vou falar na Casa Animal porque não vale a pena. Outros que eu considero bastante interessantes e no que quero dizer, no que combate à questão das desigualdades, nós às vezes falamos de desigualdades e só nos focamos nas socioeconómicas, mas isto tem raízes. E muitas vezes tem raízes na raça, no género, na orientação sexual, como nós sabemos. Portanto, nós queremos que a cidade promova um estudo da proporção étnico-racial da sua população, porque, em termos de combate ao racismo, é a coisa mais fundamental que pode existir. Já houve um grupo de trabalho para isso na Assembleia da República, que votou favoravelmente para que essas perguntas fossem incluídas nos censos, mas o INE depois conseguiu dar a volta a essa questão. Já percebemos a Ou sua seja, proposta. só para concluir, eu quero que existam números de pessoas brancas, afrodescendentes, asiáticas e de etnia cigana, porque esses números vão dar ferramentas para colocar, para promover ou apresentar medidas concretas de combate ao racismo estrutural. Não é o racismo do tu és preto ou tu não sei o que são agressões na mesma, mas o racismo estrutural. Eu gostaria agora de avançar para Ricardo Zamit. Já foi perguntado, gostaria de ouvir a sua opinião e qual é a proposta da Iniciativa Liberal. Bem, relativamente ao investimento que vai haver até 2030, antes de mais, nós para conseguir servir os poveiros vamos necessitar de ter os trabalhadores connosco, os trabalhadores do município e as empresas connosco, e para isso é preciso dignificar e motivar os trabalhadores. Portanto, antes de mais, há que repensar e reestruturar o município, e nós temos uma proposta nesse sentido, preparar o município para servir os poveiros e não para servir o presidente. Nós temos essa proposta. Dito isto, preocupa-me que um grande plano estratégico seja um PowerPoint de 24 páginas, com letras grandes, e que tenha todos os temas. Lá tem todos os temas que existem no planeta. Tem saúde, habitação, inclusão, educação, cultura, desporto, empresas, turismo, mar, agricultura, mobilidade, reabilitação urbana, smart city, meio ambiente, animais, e tem muitos mais, e não ia ficar aqui o dia todo. Eu acho que quando nós definimos prioridades, temos que definir algumas. Nós não conseguimos fazer tudo. Nós temos que alocar as verbas para as falhas que a cidade tem. Portanto, planear é definir prioridades. Nós não conseguimos, é humanamente impossível. Quais são as prioridades da Iniciativa Liberal? Posso falar da habitação, por exemplo. Há um plano relativamente à habitação. Nós defendemos que deve ser, mais uma vez, o mercado a definir. Portanto, temos que ter um mercado mais livre. Menos impostos nas rendas, menos impostos nas empresas, na transmissão dos imóveis. Nós temos claramente um problema entre a oferta e a procura. Só para terem uma ideia, nos últimos 40 anos,
em cada década há um aumento do parque habitacional à volta dos 15%, 16%, 17%. E nos últimos 10 anos, nestes últimos 10 anos, houve apenas um aumento de 1,4%. Claro que temos aqui um problema. Portanto, não houve crescimento da habitação, muito por causa do subprime e outras razões que não vou estar aqui a falar. E eu acho muito bem, e estou de acordo, e a Iniciativa Liberal está de acordo em subsidiar as classes sociais mais desfavorecidas. Agora, a minha questão é, vamos agora subsidiar a classe média, depois vamos subsidiar a classe média alta, e depois vamos dar uma casa a cada português, mas que somos um país rico, temos petróleo aí nos nossos mares. Eu acho que não há condições para isto. Nós temos que pensar muito bem o que é que vamos fazer. Temos o centro da cidade a ficar perfeitamente degradado. A aposta não pode ser na periferia, tem que ser no centro da cidade. Tudo que tiver a ficar degradado, motivar e criar incentivos ao investidor privado para investir, baixar as taxas, as taxinhas, o IRS 23% na construção, tem que se pressionar o governo e pode ser uma função do Presidente da Câmara de pressionar o governo para que esses 23% sejam dedutíveis e as habitações vão descer no seu preço. Descomplicar as leis do arrendamento, uma revisão ao PDM e ao PU. Porquê é que só podemos construir 3 andares na Póvoa? Ou 4 andares? Porquê é que não podemos construir 5 ou 6? Porque se temos uma falha na oferta, porquê é que não deixamos os construtores construir um bocadinho mais? Claro, sempre planeado e não construir prédios uns em cima dos outros. Tem que haver um planeamento. Mas vamos avançar, vamos evoluir. O PDM não tem que ser um documento estático para sempre. E temos que investir nesse plano. Reduzir taxas da autarquia, simplificação e modernização administrativa. Nós consideramos que não é aceitável que os projetos continuem a demorar mais que um mês para serem aprovados. Não faz sentido e têm que ser transparentes. Em 2021, eu em minha casa tenho que ser capaz de verificar em que estado está o meu projeto. Não posso estar a ligar com o telefone, a perguntar se já está despachado, se não está... A ameaçá-lo e tenta resolver o problema assim. Portanto, a contratação de empresas, se for necessário contratarmos empresas, contratamos técnicos e já conseguimos escoar o problema que temos no licenciamento. Portanto, a nossa proposta é, em vez de construirmos na periferia, investir reabilitar os centros urbanos, que penso que é a forma mais lógica para dinamizar o comércio local, que tanto precisa de pessoas, e não me deixou concluir há pouco, a nossa proposta de trazer esses investimentos de 10 milhões, criar polos empresariais, trazer as empresas para os centros das cidades, trazer a população para revitalizar todo o comércio local, penso que é uma boa aposta para aproveitar esses fundos. Obrigado pela sua resposta. Agora passaria para a última, para o Bloco de Esquerda. Portanto, de facto, a habitação pública eu diria que é um direito por cumprir. O acesso à casa é um fator de empobrecimento porque cada vez mais as pessoas gastam grande parte do seu salário com a habitação. E a resposta pública é muito insuficiente. Não responde porque, de facto, só uma habitação pública ou políticas públicas de habitação poderão controlar aquilo que são os preços predatórios e a especulação de mercado que nos impede de morar nas nossas cidades, porque as cidades são das pessoas. E, portanto, nós temos alguma urgência, estou a falar até se calhar particularmente nos jovens, temos uma urgência nesta necessidade de proteger o direito à habitação. E, portanto, o Bloco de Esquerda apresenta propostas muito concretas para o fazer. E queremos garantir, desde logo, 25% de habitação acessível em novas construções. Queremos reabilitar casas de habitação social para terem eficiência energética. Queremos também que seja feito um levantamento das casas abandonadas para a majoração do IMI e, se nada for feito, vamos à posse administrativa. Porque, de facto é necessário termos em consideração que em Portugal 2% da habitação é pública, quando a média europeia é 5 vezes superior. E, portanto, só com medidas públicas claras e concretas podemos, de facto, acabar com isto, que é ter muita casa sem gente e muita gente sem casa. E também, partindo agora para outro ponto que para o Bloco é muito importante, jamais podemos concordar com aquilo que foi uma teoria que para mim é um bocado assustadora e que foi aqui dita, de que as cidades são para os ricos e a periferia são para os pobres. Portanto, isto é também um tipo
é também um tipo, uma forma de exclusão social, este tipo de pensamento. E, portanto, a inclusão social para o Bloco de Esquerda constitui-se também um objetivo fundamental naquilo que é uma cidadania digna que se propõe a esta candidatura. E faço aqui a ponte, só muito rapidamente, com a necessidade de um plano municipal para a igualdade, que está previsto na lei desde 2013. Em 2020 foi noticiado, mas até à data medidas concretas nem vê-las. A elaboração de um plano LGBTI e, portanto, queremos uma cidade feminista. E queremos também uma cidade onde todos se sintam incluídos e todos façam parte. Obrigado pela sua resposta. Eu terei que terminar aqui o debate. Acho que nós tínhamos planeado este debate, até porque a seguir já estão à espera para fazer aqui uma certa arrumação deste palco. Este debate teria no máximo 2 horas e ele já está bem longo. Agradeço a presença de todos os candidatos à presidência da Câmara da Póvoa de Varzim. Penso que também, de certa forma, cada um dos candidatos foi dizendo ao longo deste debate as suas próprias propostas. Nós tínhamos planeado fazer uma pergunta de 1 minuto, mas na realidade eu penso que já que cada um dos candidatos foi falando ao longo deste debate de cada uma das suas propostas, por isso eu agradeço a vossa presença. Muito boa tarde e boa campanha a todos. Muito obrigado.